Oi gente, eu me chamo Suzane, eu sou aluna do primeiro ano D do Gentil Barreira, certo? E eu vou falar sobre o helenismo, ou posso dizer, né, período helenístico. Bom, esse período ele foi marcado pelo domínio do Império Macedônio sobre a Grécia, certo? São localizados ao norte da Grécia, na região ao norte da Grécia, e eles eram considerados bárbaros justamente pelos povos gregos, e esses povos eles eram liderados pelo Filipe II, que conseguiu conquistar toda a Grécia em 338 a.C., marcando todo o início do período, certo? Filipe ele morreu, né, em uma batalha, e seu trono ficou para o filho Alexandre Magno, que ascendeu ao poder em 336 a.C. Alexandre ele foi educado pela cultura grega, teve aulas com Aristóteles, o que marcou toda a sua trajetória da conquista do povo do Oriente. Alexandre Magno, que passou a ser considerado Alexandre o Grande, foi o principal responsável pela cultura helenística que marcou o período. Além de manter os domínios já conquistados pelo seu pai, ele pegou um rumo em direção ao Oriente, conquistando novas terras e fazendo o seu império em um império extenso, certo? Após a morte de Alexandre, vítima de doença da época, o seu período não se sustentou e foi dividido. Eu vou continuar falando sobre o Alexandre Magno porque eu acho importante relatar sobre ele, porque ele foi o centro do período, certo? E com a morte dele, todo o período, bem dizer que, né, foi dividido para um lado, para o outro, e assim foi. Alexandre Magno, ele foi um importante nome do mundo antigo. E o domínio macedônio e a expansão de Alexandre o Grande marcaram o que chamamos de período helenístico, que se estende desde a conquista da Grécia pelos macedônios, né, sobre aquele tempo, antes de Cristo, e até o seu anexo pelos romanos, que foi 146 a.C. Ao herdar o trono de seu pai, Filipe II, Alexandre procurou manter os domínios já conquistados por Filipe e expandiu seu poder. O Alexandre ele foi um viajante que conquistou tudo por onde ele passou. Ele dominou os povos, ele tratou de espalhar a cultura grega, não só a cultura grega, mas toda a cultura que ele em si aprendeu, que conviveu. E nas sociedades onde ele conquistou, ele estabeleceu a forma de vida grega e a sua organização social. Assim, o período helenístico ele foi marcado pela mistura dos povos conquistados do Oriente com a cultura grega. Ao construir templos, agoras e ginásios por onde passaram a cultura grega, se expandiu. O centro dessa nova cultura, um misto dos gregos e da cultura oriental, estava localizado no Egito, na cidade de Alexandria, que teve a maior biblioteca do mundo antigo, a Biblioteca de Alexandria. No entanto, a cultura helenística ela continua existindo, pois se caracteriza por ser o resultado da mistura das culturas gregas e dos povos orientais, conquistados por Alexandre. Foi através dele que a cultura grega se expandiu e se alastrou pelo Oriente. Os povos conquistados por Alexandre, eles conviveram com a cultura grega, assim como os gregos e macedônios conviveram com a cultura local, formando o que chamamos de helenismo. Ainda assim, há pesquisadores que afirmam que é preciso ter cuidado. A expansão da cultura grega e a sua apropriação entre as sociedades orientais se deu especialmente entre as suas elites que frequentavam os espaços destinados à difusão da cultura grega. Foi nesse período que a cultura grega, além de se colocar para as sociedades ocidentais através das ideias, se fez presente também na forma física. As esculturas são grandes marcas de cultura helenística. Elas representam os corpos humanos e são meticulosamente detalhados a ponto de representarem corpos em movimento. Oi, meu nome é Raul e eu vou falar sobre as características do período helenista. Nas artes plásticas e na arquitetura, as artes se espalharam por todo o Império Macedônico, influenciando vários artistas. As principais características foi o realismo e a temática. As principais obras foram Vitória de Samatrácia, Laoconte e seus filhos
que foi uma estrutura de mármore, altar de Pérgamo, que foi uma escultura arquitetônica em homenagem a Zeus, e Vênus de Milo, que foi uma estrutura de mármore. Na filosofia houve 3 escolas filosóficas neste período, que foi a estoicismo, o epicurismo e o ceticismo. Já na literatura, infelizmente grande parte das obras foram perdidas, mas podemos destacar alguns escritores helenísticos como Calímaco, mitográfico, poeta e bibliotecário grego, e o Teócrito. A simplicidade foi uma das principais características de seus poemas épicos. E algumas curiosidades históricas: o termo helenismo foi usado pela primeira vez em meados do século XIX pelo historiador alemão Johann Gustav Droysen, e o mosaico surgiu no período helenístico.